Olá, bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor. E no episódio de hoje nós vamos analisar uma questão bastante importante. Há alguns anos atrás eu estive com alguns alunos num museu e a gente deu de cara com uma obra da arte contemporânea. A obra era uma gaiola vazia, mas com a portinhola aberta. E ali bem próximo tinha uma câmera como que filmando a gaiola. O título da obra era Liberdade Vigiada. Eu não lembro qual era o artista, mas eu lembro que os alunos me perguntaram: professor, qual é o verdadeiro sentido da liberdade? O que é liberdade, afinal de contas? Vamos ver isso? Então, gente, para nos ajudar nessa investigação sobre o que é liberdade de fato, a gente vai buscar ajuda na filosofia, num filósofo que nasceu na Rússia e depois se naturalizou na Inglaterra. O nome dele é Isaiah Berlin. Ele colocou essa questão do que seria a liberdade de uma forma inovadora. Então ele pensou na liberdade em dois conceitos basicamente. O primeiro é a liberdade fora de correntes, ou seja, fora do aprisionamento físico mesmo. Ele pensou também num outro conceito de liberdade, que era a que somos livres para controlar o nosso próprio destino. Esses dois conceitos de liberdade, aí pensados pelo Isaiah Berlin, eles nos levam a refletir que talvez toda forma de liberdade tenha alguma forma de aprisionamento. Se você pensar, por exemplo, na bailarina alemã Pina Bausch, ela começou a inovar no balé, trazendo a gestualidade do cotidiano, do dia a dia das pessoas, para o balé, abandonando aquelas formas clássicas do balé e trazendo a gestualidade do cotidiano. Ela se interessava pela individualidade de cada bailarino e dessa forma ela entendia que deveria ser construída a nova arte da dança, do balé. Então a Pina Bausch ela nos faz uma reflexão que a gente pode também pensar, que é a seguinte: ela comenta que ela ensaia 8, 10, 12 horas por dia para poder chegar no palco e poder ser livre, poder dançar livremente, poder improvisar livremente, poder criar livremente. Então, vejam bem, para que ela tenha essa liberdade, para que ela seja livre no palco, para improvisar, para inovar, para ser livre, para ser feliz, para se divertir no palco, durante o balé, durante a apresentação, ela passa 8, 10, 12 horas ensaiando. A gente tem a liberdade, mas tem também esse aprisionamento. A gente pode pensar isso em outras coisas também, por exemplo, o caso de você querer aprender a tocar piano. Imagine as várias horas que você vai ter que ficar ensaiando, repassando as notas, lendo a partitura, para chegar num momento, depois de 10 anos, você poder ser livre e tocar livremente. Não é? Então acho que toda forma de liberdade tem alguma forma de aprisionamento também. Para a gente terminar com o filósofo Isaiah Berlin, na reflexão dele, aquela forma de liberdade que vem da livre escolha que nós temos de controlar os nossos destinos, quando essa liberdade de nós fazermos o que bem entendermos, ela passa de alguma forma a cercear a liberdade física de outras pessoas, então a gente não pode mais considerar essa primeira forma de liberdade como válida, não é? Então, para isso, ele diz que dessas duas formas de liberdade que ele colocou, a liberdade fundamental é a liberdade das correntes, ou seja, a liberdade física. O que não é de se estranhar que ele seja um judeu e que ficou em comum bastante ameaçado pelo antissemitismo que acontecia na Rússia, no início do século passado, e então ele migrou para a Inglaterra, ele mudou-se para a Inglaterra como forma de fugir desta perseguição. Dessa forma, para Isaiah Berlin, a liberdade fundamental é a liberdade das correntes.